A paz do Senhor Jesus, nesses versículos, Deus vai falar contigo e vai te orientar. Eclesiastes 9, vou estar lendo aqui alguns versículos que fala assim, ó. Vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Goza a vida com a tua mulher, ou, vou aqui parafrasear, com o teu homem, que amas todos os dias da vida da sua vaidade, aos quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção. Neste dia, nesta vida e do teu trabalho, que fizestes debaixo do sol. Tudo quanto vier na sua mão para fazer, faze-o conforme a tua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, e Ele vai falar contigo, minha irmã, meu irmão, aonde nós vamos ver Deus nos chamando a atenção, claro, usando a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, e é por isso que está escrito aqui em Eclesiastes. Nós vamos ver que Ele chama a nossa atenção para que a gente venha viver com alegria, comer e beber agradecidos ao Senhor, na presença de Deus, porque muitas das vezes nós temos o alimento, nós temos o que beber, nós temos o que vestir, nós temos um lugar de acalento, um lugar para voltar depois do trabalho, mas nós sempre estamos murmurando, reclamando, irmãos. E Deus hoje Ele diz, olha, se alegra, né? Glorifica, agradeça, seja grato, porque mesmo diante das situações e problemas, nós temos ainda, né, o que comer, o que beber. Porque nós sabemos que sem a água e sem a comida nós não sobrevivemos. Para nós existe um limite. E sem o alimento e sem a água, Deus, Ele sabe que nós não ficamos de pé. Por isso Ele fala, se alegra. Olha aquilo que eu tenho colocado na sua mão, na sua mesa. Olha para a sua família com alegria. Louvado seja Deus. E Ele diz, né, não somatize aquilo que está diante de ti. Por quê? Porque Deus Ele não quer que nós perdemos a nossa salvação e nem perdemos a alegria e nem muito menos, né, a unção que Ele tem depositado na nossa vida. Mas pelo contrário, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, nunca falte o óleo na sua cabeça. O que é ter uma veste alva? É se afastar do erro, do pecado, não cometer, né, atrocidades ou desamor. E aqui nós vamos entender que é com a família, que é com o esposo, com a esposa, né? Termos sabedoria, termos a alegria do Espírito Santo, buscar viver nessa presença, porque daí nós vamos ser aconselhados por Deus. A nossa vontade não vai imperar, porque a nossa carne quer contenda, irmãos, a nossa carne quer briga, a nossa carne quer colocar o dedo na cara do outro e dizer, você está errado, a culpa é sua, mas o Espírito Santo de Deus, Ele não faz isso. O Espírito Santo de Deus, Ele orienta de uma forma aonde vai ter paz, aonde vai ter unidade, aonde vai ter amor. E assim nós vamos todos os dias sendo instruídos por Deus. E aí nós não vamos sujar a nossa veste. E ainda não vai faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Louvado seja Deus. É o óleo da unção. É a presença de Deus na nossa vida, porque se faltar, nós perecemos. Se faltar, a casa cai. Se faltar, a casa perde direção. Se faltar, nós vamos ser aquela casa que foi construída ali na areia. Vai vir os ventos, vai vir a enxurrada, vai vir as tempestades, vai vir as situações e adversidades dessa vida e não vamos ter condição, porque nós não estamos mais com as nossas vestes limpas, alvas diante de Deus e também não temos mais a presença, o óleo, a presença do Espírito Santo na nossa cabeça, na nossa vida. Aí ele fala, olha, goza a vida com a tua mulher, goze a vida com o teu esposo, com o teu filho, né? Com aqueles que Deus te deu, com aqueles que você ama, todos os dias, aos quais Deus te deu debaixo do céu. Então, nós temos que nos alegrar, atrair momentos de alegria, promover momentos e encontros de prazer e de satisfação. Louvado seja Deus, porque vai agradar a Deus. E ele fala acerca também, ó, porque esta é a tua porção. Foi Deus que te deu.
Então, o que Deus dá não é ruim, o que Deus dá não é maldição. O que Deus dá, nós temos que tornar o ambiente satisfatório. Por quê? Porque nós temos um inimigo que ele vai lutar contra aquilo que Deus nos deu, contra a nossa família. Vai se levantar contra a esposa ou contra o esposo, vai usar a esposa ou vai usar o esposo, o filho e tantas adversidades. Talvez você vai ouvir essa palavra e falar assim, mãe Inês, você está falando isso porque você não tem problema, você não tem situações que fazem você ficar afligido. Os irmãos é que se enganam. Louvado seja Deus, todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos as nossas guerras, a cruz que muitas das vezes o Senhor permite a gente carregar, mas não é para a morte. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para gerar vida, nós temos que compreender isso. Então, desculpa, aí é porção que o Senhor nos dá. Muitas das vezes, situações e adversidades é para que nós entramos na linha, dentro do querer de Deus, porque muitas das vezes a gente quer fazer a obra do Senhor, quer fazer as coisas para Deus, mas do nosso jeito, dentro do nosso pensamento, e Deus nos coloca dentro de ventos, dentro de tempestades, e ainda diz, olha, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, permaneça limpo, permaneça sóbrio, permaneça com entendimento e com sabedoria. Permaneça com a presença do Espírito, com o óleo na sua cabeça. Louvado seja Deus. E às vezes a gente olha para o vento, olha para a situação e fala, não tem como. Mas Deus, nesta manhã, está dizendo que tem. É você ter uma vida de palavra, uma vida de oração e frear a sua língua. Não falar tudo aquilo que você pensa. Porque tem pessoas que ouvem já, ó, pá, e é onde a contenda vem. Tem pessoas que vê uma situação e imagina que está acontecendo uma situação. E Deus está falando, não é nada disso que você está imaginando. Por quê? Porque o nosso adversário, ele trabalha na nossa cabeça de uma maneira pecaminosa, irmãos. E ele quer destruir. Então, ele quer que a gente vê coisas onde não tem coisas. Ele quer que a gente sente coisas onde não existe nada para sentir. Por isso é que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Porque o próprio Deus, ele vai chegar através de uma palavra, através de uma profecia, através de visão, de revelação, de sonho, e vai dizer para você, não é nada do que você está sentindo ou do que você está vendo. Só que também, se for alguma coisa, Deus também vai te revelar, porque ele não deixa ninguém enganado. Ninguém fica enganado diante do Senhor. É por isso que nós não podemos ficar em cima do muro, servir a Deus piamente, seriamente, porque quando nós temos um compromisso com Ele, Ele também tem um compromisso conosco. E daí Ele fala assim, ó, faz tudo que vier na sua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Veja bem, aqui Ele está chamando a atenção da gente para poder o quê? Para que a gente possa viver a vida e fazer aquilo que vem nas nossas mãos para fazer para Deus, para os homens, para a família. O que vier, ele está falando. Faça com sua força. Não se desgaste, não se desdobre, não faça além daquilo que pode te prejudicar, mas faça com amor. Por que ele está chamando a nossa atenção? Ele vai dizer, porque vai chegar o dia em que você vai morrer. E quando você morrer, não vai ter tempo mais de você fazer nada, porque lá na sepultura, para onde tu vais, ou melhor dizendo, para onde nós vamos, lá não tem indústria, não precisa trabalhar. Lá não tem ciência. Lá também não tem sabedoria. Então, tudo isso, né? Trabalhar, ciência, sabedoria, buscar em Deus ainda em vida, para aplicar. Aonde? Aonde for necessário. Mas, primeiramente, no início do versículo aqui está dizendo, com o teu esposo, com a tua mulher, com o teu filho, com a tua família. Amém? Que Deus abençoe vocês nesse dia. E não se esqueça, irmãos, de curtir, que é muito importante a palavra, comentar e compartilhar. Abençoe mais alguém que de repente tem uma pessoa que está aflita, precisando ouvir essa palavra de Deus nesta manhã. Amém?